E quando nós falamos desses números, tem muitas oportunidades por trás que os empreendedores acreditam que é só vender, vender, vender para ter lucro. E não é. E muitas vezes só ajustando e olhando para esses números dos quais nós estamos falando hoje, às vezes a empresa nem precisa vender mais, que ela já consegue ter um lucro bem legal. O problema é que muitos dos empreendedores não olham ou acham chato essa parte. É muito chato, é cansativo, é muito técnico. E perdem de olhar as oportunidades existentes por trás de fazer uma análise dos números. E falando em análise dos números, outro número que é muito importante e que alguns não têm ou fazem de qualquer jeito ou negligenciam é em relação ao fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa e por que é tão importante olhar para esses números? Então, o fluxo de caixa é um ponto bem importante porque ele vai registrar. Deixa eu só aqui. Então, o fluxo de caixa que é um ponto bem importante, que ele vai registrar tudo aquilo de movimentação financeira dentro do teu negócio. Então, as entradas e saídas de dinheiro durante um determinado período. E isso é bem importante você fazer diário. Um exemplo, a hora que você abre o caixa do teu negócio e fecha o caixa todo dia. Isso é um fluxo de caixa. Iniciei com X na gaveta, terminei com Y na gaveta. Ali você já vai ter uma percepção, ou não só na gaveta, né? No banco, a mesma coisa. Eu iniciei o dia com X, terminei com Y. Ou faz semanal, mesma coisa. Porque isso vai te dar uma orientação de com o que você está gastando, o que está entrando, e cai naquela meta quando você vai ter uma meta de faturamento, né? O quanto você tem que ter de meta diária, né? E você vai olhar aquilo no teu fluxo de caixa. Você bateu o olho todo dia lá, o faturamento deu Y, mas a meta era X. Então você precisa ter esses controles de entrada e saída para você identificar onde está indo o teu dinheiro. Então, o custo fixo a gente já falou, custo variável, imposto. Então, esse fluxo de caixa é bem importante para você ver o fluxo diário do teu negócio e ver o que está acontecendo durante um determinado período. Se você está gastando mais, se está entrando mais dinheiro, o que está acontecendo com o teu dinheiro. Tá? Então, é assim, um instrumento básico de planejamento e controle financeiro. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo que tinha que ter dentro de uma empresa é o fluxo de caixa para você saber o que está acontecendo no teu negócio, com o que você está gastando. E voltando um pouquinho do que você falou já hoje, dos empreendedores, né? A questão financeira que a gente não aprende na faculdade, não aprende muito pouco falado sobre isso ainda. Né? Parte financeira é muito pouco falada nas escolas, desde quando você é criança, vamos dizer assim, quando você é adolescente, quando você começa a ganhar teu salário, quando você é adolescente, quando você começou na idade, né, de trabalhar ali. Então, se você começa a ter uma boa gestão financeira lá atrás, isso vai ter uma gestão financeira pro resto da tua vida. Então, se acontecer uma coisa muito esporádica no meio do caminho que você não consiga ter esse controle. Então, quando você torna empreendedor, você tem que ter muito em mente, para quem está acompanhando nossa live e já é empreendedor ou quem deseja ser empreendedor, precisa ter controles financeiros. Precisa, é uma necessidade. E isso envolve dedicação. A gente sempre fala, a pessoa fala, olha os números, né? É chato? O negócio é chato? É. Porque vai mexer um pouco na dor, vai mexer um pouco no comportamental da pessoa. A Leila sabe muito mais do que eu, do que é especialista em comportamental, em vendas. Porque é isso, você vai ter que se privar de algumas coisas, às vezes você tem controle, e as pessoas não controlam, às vezes, não tem esse controle do negócio, justamente por isso, porque não quer enxergar muitas coisas que acontecem, às vezes, dentro do negócio dele. E por não enxergar, às vezes é pior ainda. Pior ainda. Pior ainda. Porque o que se não gerencia, não se mede. Então, se você não gerencia o teu negócio, você vai mensurar como? Como é que você vai mensurar as coisas no teu negócio? Como é que você vai... Para onde que eu vou? Vou para a direita, vou para a esquerda, vou vender mais, vou vender menos, vou cobrar mais, vou cobrar menos, vou trocar de produto? Como? Como que eu vou fazer isso? Então, é de suma importância, por mais que seja doloroso, seja ruim, vamos falar assim, na parte de controle financeiro, mas precisa ter, é uma necessidade hoje do empreendedor, ainda mais, não só agora, sempre foi, mas agora ainda mais forte ainda, justamente por isso. Porque com o controle financeiro, sabendo o fluxo de caixa do negócio, sabendo o que está acontecendo com o negócio,
Fica muito mais fácil para você tomar decisões dentro do seu negócio. O que eu vou fazer com ele? Para que direção eu vou seguir? Às vezes eu tenho que mudar até o nicho do teu negócio. Por ter um controle financeiro bem afinado, você vai conseguir identificar muita coisa. Deixar de vender alguns produtos, se reinventar algumas vezes. Mas para isso não pode trabalhar no achismo. Não deve trabalhar no achismo, nem tomar uma decisão no achismo. Então os números servem para isso. Muitas vezes até para decidir se você fecha um negócio ou não. Então ele vai te dizer, os números vão te dizer se você está saudável ou não. É como se fosse a temperatura do corpo humano. Você vai lá colocar um termômetro lá, o númerozinho quando está subindo vai te dizer o que está acontecendo com o negócio. Então os números é o termômetro do negócio. Vai dizer o que está acontecendo com ele, com o que está acontecendo, como está acontecendo, aonde está acontecendo. Você consegue rastrear muita coisa dentro dele. Então precisa ter esses controles aí, querendo ou não. É uma necessidade básica. E isso não se aprende na escola, não se aprende na faculdade. Então tem que buscar ajuda para justamente isso. Para você identificar o que é importante e como fazer. Para que você não perca tempo com coisas desnecessárias às vezes. Ou se já sai muita coisa, sendo que você precisa ter algumas coisas básicas do teu negócio para você conseguir rastrear.